Queridos divos e divas da nossa anatomia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o sistema locomotor, esse sistema tão importante para o funcionamento do nosso organismo. E o nosso objetivo hoje básico é falar especificamente sobre o esqueleto axial. Lembrando que nessa aula nós iremos abordar especificamente os ossos, músculos e articulações presentes nessa primeira parte. Então sejam todos muito bem-vindos e tomem nota. Bom, quando eu falo de sistema locomotor, primeira coisa que eu penso na minha cabeça é o esqueleto. Então esse esqueleto, pensando em ossos, ele tem funções importantes para nós. Então a primeira função que ele tem, e a mais básica, a mais primitiva e uma das mais importantes, é a proteção para os órgãos internos. Então os ossos da cabeça, eles servem como métodos de proteção para o nosso encéfalo. Enquanto que os ossos da coluna vertebral, eles servem para a proteção da nossa medula. Enquanto que os ossos da caixa torácica servem basicamente para a proteção dos órgãos viscerais internos. Obviamente, os principais, que são os pulmões e o coração. E além disso, a gente tem os ossos do quadril também, que servem para proteção, principalmente nas mulheres, para a proteção do útero. Além disso, esses ossos eles funcionam como sistema de sustentação e conformação do corpo. Então, a partir dessa sustentação, nós temos a presença aqui da posição bípede e a conformação, ou seja, demonstração do nosso corpo, como aquele determinado osso ele pode mostrar um arcabouço no nosso corpo. Além disso, nós temos um sistema de alavancas, então a partir desse sistema de alavancas eu consigo gerar mobilização, eu consigo gerar movimento. E por fim, não menos importante, os ossos são parte efetiva da formação das células sanguíneas, processo ao qual nós chamamos de hematopoiese. Então existem hormônios que são produzidos basicamente no rim e esses ossos atuam sobre a medula óssea vermelha, fazendo com que haja a produção das células sanguíneas. Além disso, pessoal, eu posso dividir o esqueleto ou o sistema locomotor em duas partes. Eu tenho a parte passiva, que é composta pelo sistema esquelético, ou seja, pelos ossos, e o sistema articular, que é pelas articulações, e a parte ativa, que é pelo sistema muscular. Então, nós temos essas três partes de quando nós falamos de sistema locomotor. Além disso, eu consigo dividir esse sistema esquelético, ou esse sistema locomotor, em duas grandes partes, pensando especificamente no esqueleto. Eu tenho o que nós chamamos de esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Aqui destacado para vocês em azul, eu tenho o esqueleto axial. Ou seja, o esqueleto axial é formado basicamente pelos ossos da cabeça, pela caixa torácica, basicamente pelo externo e pelas costelas, e lá na parte posterior pela coluna vertebral. Além disso, é pouco falado nas questões das nossas aulas, no entanto, é importantíssimo vocês saberem que eu tenho o ocioide, que é um osso presente aqui na região do pescoço, de formato arqueado, tudo bem? E aí ele vai ser importante porque ali vai ter músculos e articulações passando nele. E além disso, nós temos os ossículos da audição que estão presentes lá no ouvido interno. Esse esqueleto axial totaliza um total de 80 ossos. E o esqueleto apendicular é a parte do esqueleto que vai se conectar a esse esqueleto axial. Então nós temos os membros superiores, formado principalmente pelo cíngulo superior, que é escápula e clavícula, e o membro superior em si, que é o braço, antebraço e mãos. Então essa parte superior totaliza 64 ossos. Enquanto que os membros inferiores são formados pelo cíngulo, então nós temos aqui 3 ossos fundidos que formam um quadril, que é ilho, isquio e pubis, e o membro inferior, que é coxa, perna e pés, um total de 62 ossos. Então, totalizando o esqueleto apendicular, eu vou ter 126 ossos. Então, quando nós totalizamos o esqueleto axial e apendicular,
vai dar um total de 206 ossos. Bom, falando especificamente do crânio, então o crânio, ele, como nós já comentamos, ele serve basicamente para proteção do sistema nervoso central superior, nosso encéfalo. Ele é formado por 22 ossos e basicamente esse crânio ele é dividido em duas grandes partes. A primeira delas eu chamo de neurocrânio. O neurocrânio ele forma a calota craniana, também chamado de abóboda, que é essa parte superior em formato curveado, tudo bem? E como nós dizemos, ele serve para a proteção do encéfalo. Para vocês não esquecerem, o neurocrânio é composto por ossos que estão em contato direto com o sistema nervoso superior. E eu tenho o víscerocrânio, que são os ossos da face. Basicamente, nesses ossos da face, eu vou ter as cavidades nasais e bucal. Então, todos os ossos que não estão em contato com o sistema nervoso central são parte do nosso víscerocrânio. Especificamente falando, então, do víscerocrânio, eu vou ter o osso nasal. Como o próprio nome diz, o osso nasal é essa estrutura superior à cavidade nasal. Ele é formado por dois ossos. Posteriormente a ele, eu tenho o osso lacrimal. Então, o osso lacrimal é onde eu tenho o ducto lacrimal, por onde passam literalmente as lágrimas. Então, eu tenho lado direito e lado esquerdo. Eu tenho o arco zigomático, na verdade, o osso zigomático, que nele eu tenho o arco zigomático, que basicamente vai dar o formato da bochecha, né? A maçã do rosto. Então, eu tenho do lado direito e do lado esquerdo. Além disso, eu tenho um osso, que é onde, na verdade, dois ossos, onde estão localizados os dentes superiores, que eu chamo de maxila. Lembrando, não existe osso maxilar, existe a região maxilar, mas o osso em si é chamado de maxila. E eu tenho a parte móvel da boca. A parte móvel da boca, onde estão inseridos os dentes inferiores, eu chamo de mandíbula. Além disso, dentro dessa abertura que eu chamo de abertura piriforme, eu consigo visualizar dois ossos internos, do lado direito e do lado esquerdo. Esses ossos são separados dos demais ossos da concha nasal e eles são ossos próprios. Então a gente chama de concha nasal, ossos da concha nasal inferior. Ok? Continuando, agora tendo uma visão inferior, eu consigo visualizar outras estruturas, outros ossos. Então eu tenho posteriormente à mandíbula, eu tenho o céu da boca, que eu chamo de palatino. O palatino ele é composto pela uma parte anterior, que é a maxila, e uma parte posterior, que é o palatino. E além disso, eu consigo visualizar aqui também, nessa visão inferior, um osso que basicamente ajuda a dividir as cavidades nasal direita e esquerda. Esse osso ele é chamado de vômer. Dando continuidade, agora nós vamos abordar os demais ossos, né? Esses ossos chamados dos ossos do neurocrânio. Então eu tenho um osso na região da frente da cabeça, que eu chamo de osso frontal. Posteriormente a ele, eu vou ter dois ossos, um do lado direito, um do lado esquerdo, chamado de parietal. Então, os parietais são ossos laterais aqui presentes no neurocrânio. Eu vou ter um osso que dá para a gente visualizar tanto da parte interna quanto da parte externa, chamado de etimoide. E se a gente visualizar, o etimoide ele está posteriormente ao osso lacrimal. Posteriormente ao etimoide, eu tenho o esfenoide. Além disso, na região do nosso ouvido ou do nosso ouvido externo, eu tenho um osso chamado de temporal, que também é dividido lado direito e lado esquerdo. Só um adendo aqui na nossa aula. O etimoide é apenas um osso e o esfenoide também é apenas um osso. E o osso temporal eu tenho lado direito e lado esquerdo.
E na região posterior eu tenho um outro osso único chamado de occipital. Então, visualizando aqui para a gente, quando a gente faz um corte transversal no crânio, a gente consegue visualizar que esse crânio, lá dentro desse crânio, a gente tem basicamente três fossas. Eu tenho a fossa anterior do crânio, formado principalmente pelo osso frontal, mas aqui eu também tenho a presença do etimoide. Eu tenho a fossa média do crânio, formado principalmente pelo esfenoide, e lembrando que eu comentei agora há pouco com vocês que esse esfenoide é um osso só, então nós temos aqui a presença de um único osso que vai tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E eu tenho a fossa posterior do crânio, formado principalmente pelo osso occipital. Então essas fossas basicamente são depressões que estão presentes no crânio e servem para acomodar parte do sistema nervoso central superior. No entanto, nós temos que entender que os ossos do crânio não estão totalmente formados ao nascimento ou no processo de nascimento. Isso é importante uma vez que esse crânio ele precisa sofrer alguns processos para terminar o seu amadurecimento. E esses processos acontecem apenas após o nascimento. E isso é uma vantagem muito grande, uma vez que esse crânio ele tem que passar por um canal durante o processo de parto, que é o canal vaginal. Então, como o canal vaginal ele é estreito, esses ossos, a presença dessas estruturas não formadas, auxiliam na conformação do crânio para a passagem deste ao longo do canal vaginal. E nós temos essas membranas presentes aqui, ó. A gente pode observar que esses ossos não são totalmente formados. E aqui a gente pode observar que entre o frontal e o parietal eu tenho a presença do fontículo anterior. Então aqui eu tenho o fontículo anterior presente, é o que nós chamamos normalmente de moleira, tudo bem? E lá na parte posterior, entre os parietais e o occipital, eu tenho o fontículo posterior. E um outro fontículo importantíssimo presente aqui, ó, entre o esfenoide e o parietal e o frontal, que nós chamamos de fontículo esfenoidal ou anterolateral. Então, lembrando que isso aqui é super importante no processo de nascimento. E claramente, à medida que a gente vai crescendo, esses ossos vão sendo formados e eles se fecham. Quando eles se fecham, eles formam articulações. Então, o que são articulações? São pontos de encontro presentes entre dois ossos ou entre osso e cartilagem. Então, a gente pode observar que entre os ossos nasais eu tenho uma articulação. Essa articulação é chamada de articulação internasal. E observe, a articulação internasal, a gente considera ela uma sutura plana, uma vez que essas articulações, esses dois ossos, não vão ter deformidade entre eles. Então, a articulação internasal é tipo ou é considerada uma sutura plana. No entanto, a gente tem as suturas serreadas. Basicamente, eu vou conseguir visualizar três estruturas serreadas no eucrânio. Eu tenho essa primeira aqui, ó, que forma basicamente entre o frontal e os parietais. Essa sutura eu chamo de sutura coronal. Se a gente for lembrar, sutura coronal ou plano coronal é o que divide parte anterior de parte posterior. Por isso que eu tenho esse nome. Eu vou ter aqui a presença da sutura sagital, presente principalmente entre os parietais. Então, o sagital é aquele corte que divide lado direito e lado esquerdo. E na porção posterior do crânio, lá no occipital, entre o occipital e os parietais, eu vou ter a presença da sutura lambidoide. Essa lambidoide ela tem esse nome porque forma uma lambda, uma letra grega presente aí. Ok? No entanto, a gente vai ter um outro tipo de sutura no crânio chamado sutura escamosa.
Então nós temos aqui uma articulação parietotemporal, que é uma articulação entre o osso parietal e temporal. Vocês podem observar que ela é chamada de sutura escamosa, uma vez que quando esses ossos eles se fecham, um vai projetar sobre o outro. Basicamente o osso temporal, ele projeta acima do parietal. Isso faz com que haja uma pequena projeção, formando como se fosse uma escama. Por isso que nós chamamos essa sutura de sutura escamosa. E lembrando, todas essas suturas são classificadas como imóveis. Então, a partir do momento que existe o fechamento dessa articulação, elas não produzem movimento. No entanto, na boca, nós temos uma articulação entre o osso temporal e a mandíbula. Essa articulação eu chamo de articulação temporomandibular. Essa articulação temporomandibular é principalmente a responsável por nós realizarmos a abertura da boca. A gente vai ver ali que existe outros movimentos, mas principalmente a abertura e fechamento. Como é uma articulação móvel do tipo sinovial, ela vai ter a presença de estruturas que ajudam a estabilizar essa articulação. Inicialmente, nós vamos ter a presença de um disco. Então, esse disco eu chamo de disco articular. Então, esse disco articular está presente entre o osso temporal e a mandíbula. Ele que é responsável por ter um deslize entre os ossos, sem ocasionar claramente desgaste desses ossos. Além disso, tanto o osso temporal quanto a mandíbula, elas são revestidas por cartilagem. Então, eu vou ter a presença de cartilagem tanto no osso temporal quanto na mandíbula. E para ajudar na estabilização desse movimento, eu vou ter a presença de ligamentos. Então, principalmente o ligamento lateral. Ele ajuda nessa estabilização. E como nós podemos visualizar aqui no GIF, observe que existe um deslize harmonioso da mandíbula em relação ao osso temporal. Claramente, pessoas que apresentam alteração desse disco articular podem sentir dor durante esse movimento. Então, basicamente, o que a articulação temporomandibular ela realiza? Protração, ou seja, quando a mandíbula desloca anteriormente. Retração, quando a mandíbula retrai ou vai para a parte posterior. Além disso, nós temos o processo de elevação, quando a mandíbula vai para cima. E essa aqui está errada, tá, pessoal? É para baixo. Então, aqui quando nós temos o processo de depressão, quando a mandíbula vai para baixo. Então, nós temos esses 4 movimentos presentes em relação à articulação temporomandibular. Além disso, a minha face, a minha cabeça, ela é formada principalmente por músculos. E nós chamamos de músculos mímicos, porque eles vão basicamente dar expressões faciais para nós. Então, eu tenho o número 1 aqui, presente na região do osso frontal. Então, esse músculo, então, ele é chamado de músculo frontal. Ele principalmente é responsável por levantar as sobrancelhas. Então, principalmente em situações de espanto, em que a gente tem essa elevação, o músculo frontal realiza isso. Nós temos um músculo entre as sobrancelhas, que nós chamamos de músculo prócero. Basicamente, ele é quando nós temos, quando a gente tem expressão de bravo, tudo bem? Nós temos um músculo corrugador do supercílio, na qual vai deprimir o supercílio para a parte inferior. Nós temos um músculo que envolve a parte orbicular dos olhos, então esse músculo é chamado de orbicular do olho. E nós temos também na região do nariz o músculo nasal. Nós vamos ter também presente lateralmente ao músculo nasal o músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior. Nós teremos, além disso, na parte mais inferior, o músculo levantador do lábio superior, que, como o próprio nome diz, ele ajuda a levantar o lábio superior.
Nós vamos ter dois músculos relacionados com o zigomático, que é o zigomático maior e zigomático menor. Eles auxiliam na parte lateral da nossa boca. Nós teremos um músculo principalmente envolvendo a parte orbicular da boca. Então esse músculo é chamado de orbicular da boca. E nós temos músculos na parte inferior da boca, que basicamente vão fazer a depressão ou retração, que é o abaixador do ângulo da boca, o abaixador do lábio inferior e o músculo mentoniano. E por fim, não menos importante, nós temos um músculo lateral e mais profundo chamado de bucinador. Em relação aos músculos da mastigação, eu vou ter dois músculos, basicamente dois músculos atuando nessa mastigação, que é o músculo temporal. Então a gente pode observar aqui na figura que nós temos um músculo que vai estar relacionado com o osso temporal. E esse músculo, observe, ele se insere lá na mandíbula. Então ele ajuda nesse processo de abertura e fechamento. Isso é tão verdade que quando você mastiga, você consegue visualizar esse músculo lateralmente à sua cabeça. E nós temos a presença de um dos músculos mais fortes que nós temos no nosso corpo, que é o músculo masseter. O masseter ele é dividido em duas cabeças, cabeça superficial e cabeça profunda. Basicamente, o masseter ele ajuda a mastigar. Então, vocês quando contraem a boca aí de vocês visualizarão um músculo lateral. Esse músculo lateral proeminente é chamado de masseter. No entanto, nós temos outros músculos importantes, que é o pterigóide lateral. Esse pterigóide lateral vai ajudar na abertura dessa boca. Então, para a gente visualizar ele, nós necessitamos retirar ou cortar o masseter. E quando nós encontramos o masseter, a gente consegue ver esse músculo aqui, ó, em três cabeças, que é o chamado pterigóide lateral. Basicamente, ele tem esse nome porque ele se insere lá no processo pterigóide, ok? Desculpa, ele se origina no processo pterigóide e se insere lá na cápsula da articulação temporomandibular. E mais profundo ainda, nós temos o pterigóide medial. Então veja, para a gente visualizar o pterigóide medial, a gente necessita tirar o temporal e o masseter e além disso cortar o pterigóide lateral. Então esses músculos, temporal, masseter, pterigóide lateral e medial, fazem ou auxiliam no processo da mastigação. Tudo bem, pessoas? Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, deixe as mensagens aí que nós vamos respondendo vocês. Muito obrigado, até a próxima aula.